Olá pessoal, hoje começamos nosso curso, nosso projeto com uma discussão muito importante, que é a discussão sobre funções. Essa é uma das matérias mais significativas que estudamos no ensino superior e que está presente em vários ramos da nossa vida científica e que nos norteia para muitos aspectos da ciência. Tudo bem? Aqui temos uma discussão muito importante. Antes de começar a entender o que é uma função, entender para que ela serve, precisamos saber por que devemos aprender função. Função é a base para o modelo científico que nós estamos trabalhando, modelo físico, modelo científico, modelo de tudo que a gente faz. Por exemplo, esse meio que estamos me comunicando, né, foi feito graças a alguma função que possibilitou a criação de um modelo científico e possibilitou estar me comunicando com você agora, por exemplo. Então, a definição de função implica na definição de modelo, ou seja, o meu modelo está intrinsecamente ligado à definição de função, ou seja, a existência de uma função é a base do meu modelo. Por isso, eu preciso saber onde as funções são usadas, como o modelo é obtido, como representar uma função e como testar o modelo, ou seja, função ela está intrinsecamente ligada com cada um desses passos do modelo científico que eu pretendo alcançar. Tudo bem? Aqui no segundo slide, trazemos a definição matemática de função, que vocês já viram muitas vezes desde o ensino fundamental. Função é uma lei que associa um elemento do conjunto D com um elemento do conjunto E, que esse elemento do conjunto E passa a ser chamado de f de x, e esse elemento do conjunto D passa a ser chamado de x. Isso aqui não é segredo. O que a gente precisa entender é que essa lei F é um elo de ligação que liga os dados observados, que é o que a gente tem, palpável, com o que a gente quer descobrir, a gente quer prever. Então, a gente tem o dado e quer prever uma informação, a gente usa um artifício chamado função. Seria como eu tivesse a entrada os dados x e na saída o f de x, que é o que eu quero realmente. Esse conjunto D, que é onde parte os dados, é o que a gente conhece como conjunto domínio. Ou seja, estão os dados no conjunto domínio, estão os dados que precisamos, e em E está a informação que predizemos, que é a nossa imagem. Tudo bem? Nesse slide discutimos essa representação de função. O que é representação de função é importante? Porque ela compila as informações que a gente precisa descobrir sobre uma função, a gente precisa saber sobre a função. Então, ter uma representação cartesiana, por exemplo, é muito importante, porque isso faz com que nós passamos a entender melhor como a função funciona. E essa representação, a mais comum, é o que nós chamamos de coordenadas retangulares, ou uma representação em duas dimensões. A primeira dimensão, que é a dimensão da variável x, é a que a gente chama de domínio, e a segunda dimensão, que é a variável y, chama de imagem. A representação em duas dimensões, como está aqui, em coordenadas retangulares, é basicamente uma representação que facilita a nossa visão sobre a função. E esse tipo de representação aqui é chamado de representação contínua, porque, como sabemos, nesse pequeno intervalo existem infinitos valores. E em cada um desses infinitos valores possui um correspondente nessa outra região que também tem infinitos valores. Então, isso é o que isso que nós chamamos de representação contínua. Existem, no entanto, representações discretas. São aquelas onde não temos todas as informações em um dado intervalo. Isso acontece, por exemplo, na medição de população, por exemplo. O IBGE só faz pesquisas durante 10 em 10 anos, ou seja, o intervalo de tempo em cada um desses 10 em 10 anos é uma lacuna para a gente. Não sabemos como essa população está. O que sabemos é como esses pontos estão seguindo. Para facilitar a nossa vida, buscamos uma função contínua que aproxima esse resultado. Isso é feito computacionalmente e é o que a gente chama de aproximação por mínimos quadrados. A aproximação por mínimos quadrados, ela busca onde essas distâncias são menores, e essa função nos ajuda a prever como os dados estão crescendo, decaindo, ou como está se comportando a população ou qualquer outro dado discreto. Aqui estamos a aplicação de função.
É bom a gente entender que tudo no ramo científico, matemático, qualquer outra ciência exata precisa ser bem definido. Então, o primeiro e o segundo passo são apenas definições. A obtenção da variável x. A variável x é o que nós conhecemos como variável independente, porque ela é o que norteia ao que chamamos de variável dependente, que é a variável y, que é o que nós queremos prever. Então, temos o x, queremos prever o y, então precisamos definir quem vai ser o x e quem será o y. Apesar de não termos o y, precisamos saber quem é ele, porque precisamos de um norte para a nossa pesquisa. O segundo momento, que aqui é um momento de quando a gente reduz nosso trabalho, é definir qual intervalo eu vou querer essa representação, porque geralmente não é necessário representar todo o conjunto do domínio, apenas um intervalo onde eu preciso. Facilita a minha vida esse passo 3, porque aqui eu defino um intervalo i, onde minha função é definida da maneira que eu quero, onde vai estar os dados que eu quero e onde possivelmente eu encontrarei as informações que eu preciso. No passo 4, aplicamos a função, que é a ação propriamente dita, onde aplicamos a função f e interligamos o dado x com o dado y. Passo 5, representamos essa aplicação através de um gráfico, que pode ser em coordenadas retangulares, como vivi anteriormente, que é uma representação em 2 dimensões. Aqui está uma representação bem resumida, uma aplicação, na verdade, bem resumida. E nesse caso aqui, fizemos o gráfico, que também é uma função. Na verdade, são 6 funções. Essas 6 funções representam o consumo de 6 usuários de um celular, por exemplo. De um celular, onde essa reta representa o consumo durante 200 minutos da bateria do celular. O primeiro usuário, ele consome 1% da bateria a cada 20 minutos, o segundo 2, o terceiro 3, o quarto 4 e assim sucessivamente. O que percebemos é que apesar de o primeiro começar com 100, todos começarem em 100%, a quantidade ou a diferença entre os usuários que consomem mais e menos, ela tende a aumentar com o tempo. Ou seja, esse tipo de crescimento, ele nos revela como as funções são acumulativas, ou seja, a diferença entre esses tende a aumentar com o tempo. Esse consome 6% da bateria a cada 20 minutos e esse consome apenas 1%. A diferença tende a aumentar, apesar dela ser zero aqui, ela tende a aumentar. Esse tipo de representação que chamamos de representação linear, que é um tipo de função também que é representada como uma reta e é uma representação bastante importante, porque aqui percebemos o quão a aplicação da diferença acumulativa está presente em nossas representações, nossos modelos de previsibilidade. Tudo bem? Acabamos por aqui nessa aula. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.